O presidente Jair Bolsonaro discursou durante a cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum 2022 em São Paulo, na qual o seu governo foi intensamente elogiado pelos representantes do setor. Bolsonaro lembrou que o agronegócio brasileiro garante segurança alimentar aos brasileiros e também para 1 bilhão de pessoas no mundo e, para tanto, precisava de uma infraestrutura compatível. O presidente lembrou que quem produz e cria empregos é a iniciativa privada e apontou: o governo federal tem uma capacidade enorme para atrapalhar, criar dificuldades, e os senhores sabem onde deságua essa criação de dificuldades. No nosso governo não tem mais isso. Bolsonaro ironizou: temos tudo aqui no Brasil, mas o que tem de gente para atrapalhar não está no gibi. O presidente lembrou como tratou a questão dos fertilizantes, mesmo contrariando os setores influentes ao ir à Rússia, e garantiu a produtividade do agronegócio. O presidente lembrou a declaração da diretora da OMC de que o mundo sem o Brasil passa fome e enfatizou a importância do país no cenário internacional. Bolsonaro alertou: por sermos importantes, por sermos aqueles que poderão dizer se o mundo vai passar fome ou não, tem gente de fora interessada em nosso país. O presidente alertou ainda para o papel que vem sendo feito pela velha imprensa. Ele apontou: vocês não estão vendo na imprensa brasileira, mas há um incêndio enorme na França, florestas sendo queimadas. Imaginem se fossem uns poucos hectares no Pantanal, como a imprensa estaria tratando desse assunto. Bolsonaro mostrou como a velha imprensa também noticia supostas trocas de ministros sem qualquer base fática e disse: essa forma de divulgar notícias atrapalha a todos nós. O Brasil vai indo muito bem. A velha imprensa pode noticiar o que bem entender, sem qualquer compromisso com fatos, e não sofre qualquer consequência. Já a imprensa conservadora independente é duramente perseguida, sem o devido processo legal e sem possibilidade de defesa. A renda deste vídeo e de todos os outros da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O ministro decidiu, de forma monocrática, em um inquérito administrativo, confiscar toda a renda da empresa, assim como de outros jornais, sites e canais conservadores, a pretexto de impedir a divulgação de discursos que não lhe agradam. Há mais de um ano, toda a nossa receita vem sendo retida, sem qualquer previsão legal. Sem a renda, a empresa em breve não poderá mais manter sua estrutura em funcionamento, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia a todos. Prezado senhor Sérgio Portoloso, muito obrigado pelo convite. Bem, eu sou o técnico do time. Quem entra em campo são os meninos. Queriam há pouco que eu falasse por eles que me antecederam. Falei, não. A mensagem direta, precisa, tem que vir de vocês. Eu apenas faço um complemento. E aqui é o agro, né, que nos dá a segurança alimentar, bem como para mais 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Mas para isso, sair do nosso interior até os portos, precisamos de infraestrutura. E aí entrou em campo desde o primeiro dia meu amigo capitão Tarcísio, formado pelo INE, concursado da Câmara dos Deputados,
que se voluntariou a integrar o nosso ministério. O trabalho dele é conhecido por todos, como, por exemplo, um trecho da BR-163, que por vários meses, todos os anos, tendo em vista o período das chuvas, ali um caminhão levava, em média, uma semana para vencer 50 quilômetros. Ele fez isso em tempo recorde, usando aí o batalhão de engenharia do Exército Brasileiro. Conversei agora com o Rubem Mendes também. A Norte e Sul, a obra não é do governo federal, mas um governo federal tem uma capacidade enorme para atrapalhar, criar dificuldades. Os senhores sabem para onde geralmente desaga essa criação de dificuldades. O nosso governo não tem isso. Então, o nosso governo vendeu concessões, colaborou com licenciamentos, lá atrás com o Ricardo Salles, e agora o Juca também, mas lá atrás foi com o Ricardo Salles, e a gente espera, ainda no corrente ano, completar esses 4.100 quilômetros. A parte mais do norte do Maranhão é outra empresa, mas é uma conexão de toda a ferrovia norte e sul. Inclusive eu pretendo ficar 2 dias, ele cria 2 vagões e exige 3, né, para a gente percorrer um trecho dessa Norte Sul, que na verdade vem do Maranhão, passa por Tocantins, entra Goiás e termina aqui no Porto de Santos. Bem como outras que eu chamo de costela, a Firco, a Fiol, entre outras ferrovias, bem como a integração da malha paulista, o trabalho todo feito pelo Tarcísio, uma pessoa fantástica que foi descoberta por nós por acaso. Deixo claro, não foi nenhum partido político que ofereceu o Tarcísio para nós. Foi realmente a escolha técnica de pessoas, assim como fizemos em todos os ministérios. Quando eu falo em agro aqui, o nosso ministro Ciro falou há pouco, eu fui numa fazenda 5G no estado dele, conhecer essa tecnologia no terreno. A produtividade pode chegar próxima, aumento de produtividade, né, em 20%. Um trabalho também, a questão do 5G, feito pelo ministro Fábio Faria, que muito bem negociou essa questão no Brasil. Quando se fala em fertilizantes, nós temos tudo aqui no Brasil, mas também o que tem de gente para atrapalhar não está no gibi. Tá? Questões ambientais, o pessoal alguns vai morrer de fome do que derrubar uma árvore. Tá? É a opção dele, mas não pode ser para o resto do nosso país. Mas tínhamos que buscar fertilizantes, ou melhor, garantia do fornecimento de fertilizantes em outro país. Isso foi decidido em dezembro do ano passado, mas em março já tínhamos aqui o nosso programa de fertilizantes, conduzido pelo almirante Rocha, que vem buscando alternativas outras, inclusive no cultivo de algas no mar. Está bastante avançado isso. E também a gente começa a ver a criatividade do brasileiro. O pó de pedra para substituir parte dos fertilizantes. Fomos à Rússia, conversei com o presidente Putin sobre a crítica de 99,9% da imprensa brasileira, sobre a crítica de outros países, mas eu sou o presidente do Brasil. Quero paz, não quero guerra em lugar nenhum no mundo, faço o possível por isso, mas não posso trazer um problema lá de fora para o nosso colo, sem poder solucioná-lo. Ficaríamos com 2 problemas. Fizemos a nossa parte, o presidente Putin me atendeu muito bem, 3 horas de conversa, o presidente do meu lado, eu, uma pessoa do quadro de Itamaraty, do lado de lá, o presidente, 2 pessoas dele. 3 horas de conversa, fantástica. Interesses mútuos. Tudo que nós conversamos está sendo cumprido. Tanto é que quase 30 navios, né, já aportaram aqui, depois dessa conversa, garantindo insumos para o nosso ar.
Imagine o Brasil reduzindo a sua produtividade por falta de fertilizantes. Problemas internos, inflação, quem sabe até mesmo desabastecimento. E deixo claro que há 3 meses recebi a visita da presidente da OMC e veio tratar de fome no mundo. Conversei 1 hora com ela aproximadamente e alguns dias depois ela declarou que o mundo sem o Brasil passa fome. Aí, a importância do nosso país para o mundo, o respeito que nós temos nos 4 cantos aí do nosso globo, a forma como nos tratam, bem como o carinho e a consideração que nós dispensamos a todos aqui no Brasil. É comum reuniões lá na presidência, temos 20, 30 ou mais embaixadores do mundo presentes. Então isso, obviamente, é uma grande parte do nosso trabalho, que mesmo sob pressão, eu tenho que decidir. Eu posso errar um dia, mas jamais será por omissão. Então, isso tudo só consigo fazer tendo pessoas gabaritadas do meu lado, que devem lealdade a mim e ao Brasil, e não a agremiações político-partidárias, tão conhecida por nós há pouco tempo, vivenciado aqui em nosso país. E quando se fala em bem-estar do povo, o povo tem suas necessidades, nós devemos atendê-los. Nenhum governo enfrentou o que nós enfrentamos. 2 anos de pandemia, com a errada política do fica em casa, a economia te vê depois, e alguns querem botar a culpa em mim nas consequências. Ou seja, nós temos que ter coragem para enfrentar as adversidades. Não podemos ser politicamente corretos o tempo todo. Não podemos achar que somos o dono da verdade. Tenho meus conselheiros do meu lado. Uns eu ouço mais, outros menos. Mas a decisão final é minha. Eu sou voluntário. Fui voluntário para ser presidente da República. Não estou aqui cumprindo uma missão da terra. Temos que ter uma missão de Deus, dadas as condições das eleições. Mas esse é um pequeno retrato do nosso Brasil, da nossa potencialidade, da nossa importância. E exatamente por sermos importantes, por sermos aqueles que poderão dizer se o mundo vai passar fome ou não, tem gente de fora interessada em nosso país. Quem não pensa dessa maneira, no meu entender, está devendo muito. Devemos nos preocupar com a nossa pátria, com os nossos bens, com aquilo que ninguém mais tem lá fora. Como, por exemplo, agora, vocês não estão vendo na imprensa brasileira, mas um incêndio enorme na França, florestas sendo queimadas. Imagine se fossem poucos hectares no Pantanal Sul Mato-Grossense, como estaria a mídia brasileira tratando desse assunto. Lamentamos as milhares de mortes na França. Mas essas coisas acontecem e não se pode aproveitar momentos como esse de catástrofe para culpar outros países. E nós temos essa política por tradição, como conversei agora com o Carlos França, que o tempo todo é fustigado, dizendo que eu vou trocá-lo. Não tem nenhum motivo para trocar nenhum ministro no momento. E se tivesse, jamais chegaria ao conhecimento da mídia, a não ser no dia da publicação. E essa forma de se divulgar essas notícias atrapalha todos nós. O Brasil vai indo muito bem. Falaram agora há pouco que o Paulo Guedes é grande ministro. O Ciro falou, né? Ninguém, eu não discordo disso. Mas muita gente já pediu a cabeça dele para ele. No momento de crise. Como se nesses momentos fosse a hora de trocar o paraquedas. Não, é um momento de união. É acreditar na capacidade dele. Nenhum motivo tinha, né, que ele estaria trabalhando de outra maneira, a não ser nos atender. Nos atendeu durante a pandemia. Gastamos 700 bilhões em 2020. Não houve nenhum colapso, nenhum tremor na economia brasileira.
Isso, obviamente, não estava no teto, é uma emergência. O nosso orçamento é bastante reduzido. Quantas vezes eu fui lá na casa do Paulo Guedes conversar com ele sozinho, e daí, PG, meu posto de piranga, que porra é essa? Como é que você vai resolver esse assunto? Porque está no meu lombo. E ele tinha a solução. Pedia para. É duro você ouvir, paciência, é duro, mas eu sabia com quem estava falando. Então eu podia acreditar nele. E a resposta está aí. Combustíveis baixando de preço, abrimos mão de impostos no momento de crise. A Petrobras já anunciou semana passada uma diminuição de 20 centavos por litro de combustível. Ou seja, vamos buscando fazer a coisa da melhor maneira possível. Um grande trabalho do parlamento, botando teto nesses semestres essenciais: combustíveis, energia, comunicações e transporte. O pessoal sul que eu estou lendo aqui, nós aprovamos a venda direta do etanol. Acabamos com a figura do etanol turista, que viajava 200, 300, 400 quilômetros até uma transportadora, né? E até uma distribuidora, e depois voltava para um posto aí a 3 quilômetros da usina. Isso todo mundo ganha com isso. Não é fácil mexer com setores que são estabilizados há anos no Brasil. Mas o nosso objetivo é o bem comum. Vamos mudando o Brasil. Não tem, esse Brasil não ficou complicado no dia que eu assumi. Vinha se complicando ao longo dos anos. Somente a Petrobras, em 2015, chegou a um endividamento de 180 bilhões de dólares, com tanta coisa de errada que fizeram por lá, equivalendo à época 900 bilhões de reais, recurso suficiente para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Olha o descaso que não é tratado do BNDES. Quem eram as pessoas que chegavam à frente do BNDES, indicado por quem? Não tinha como dar certo. Olha a Caixa Econômica no passado também, o que era hoje, na pessoa da Dani. Agora há pouco conversei com ela. Dani, como é que está aí a negociação do terreno da Caixa, que é o gasômetro do Rio, para o Flamengo, que quer construir seu estádio de futebol? Tratamos desse assunto. Adiantei, liguei agora há pouco para o Comando do Exército Brasileiro, que vizinha ao gasômetro tem um quartel do Exército. Se for no caso, entra no pacote, vamos atender o Flamengo. O estudo de viabilidade está bastante avançado. O nosso exército começa agora sem intermediários. Se aparecer um prefeito aí falando qualquer negócio, está mentindo. Que aparecer politicamente são os engenheiros de obras prontas. Não tem mais intermediário no nosso governo. O STU está à disposição. Digo sempre a prefeitos e governadores: terrenos do governo federal, tendo um bom projeto, passando para vocês. E eu tenho muito que agradecer a Deus pela missão e pela minha vida. E ter um povo maravilhoso como vocês, que pensam e trabalham pelo futuro da nossa nação. Muito obrigado a todos vocês. Com isso, encerramos oficialmente a cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum.